Queremos dar uma boa noite a todos, dizer que é muito bom a gente poder voltar domingo após domingo e poder estar no meio de vocês, podendo participar desse banquete aí dos louvores, das orações. É sempre muito bom. Antes de projetar alguma coisa, eu queria só perguntar a você, você lembra do primeiro beijo que você deu? Você lembra? Alguns adolescentes ainda são bebê. Se você não sabe o que é bebê, você pergunte a eles. Você lembra daquilo que te deixou muito feliz? Você lembra disso? Daquilo que te deixou muito feliz? Que você saiu assim extremamente feliz. Aquela prova de recuperação de matemática, você conseguiu nota e passou de ano. Eu nunca soube o que é isso, porque eu sempre fui muito bom de matemática. Mas você lembra, primeiro namorado, que coisa boa. Quando você concluiu o jardim da infância, quem sabe aí, quando concluiu o ginásio, o ensino médio, quando entrou na faculdade, quando você pegou seu canudo depois de 4, 5 anos de uma graduação, ou 2 ou 3 anos de um curso técnico, quando você pega o seu canudo, quando você é contratado pela primeira empresa, recebe o seu primeiro salário. Vocês não sabem a alegria quando eu consegui meu primeiro veículo motorizado. Era uma moto, uma CG Honda amarela. Eu acho que o ano dela era 79. Toda aniquilada. Bonita. Eu parecia um carteiro na época. Mas era uma beleza. E quando eu consegui o meu primeiro Fuscão, 1500, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Aquele Fuscão com aquele direçãozinha pequenininha, pneuzão de Opala. Era um sonho aquele carro. Azul. Nunca vi um azul tão azulão quanto aquele carro. Tem coisas. Quando nasceu o meu primeiro filho, então. Quando casei, quando nasceu meu segundo filho. Quando fui ordenado pastor, minha primeira igreja. É tanta alegria na vida. Tive há pouco tempo vendo o meu pai, de 89 anos. Fui lá pensando que o ano que vem, nos 90, eu não ia vê-lo. Mas me enganei. Eu acho que talvez ele não me veja. Mas do jeito que ele está, ele vai viver muitos 90 anos ainda. E foi uma maravilha ver meu pai com 89 anos. Sair com ele para comer uma peixada daquelas lá de Pernambuco. É tanta coisa boa, não é? Ver meus filhos se formando, concluindo suas etapas da vida, com saúde. É tanta coisa boa, tanta coisa boa. Para que o céu, se aqui está tão bom? Hein? Para que o céu, menino? Se aqui está tão bom. Você já parou para pensar nisso?
pastor chamado A.W. Tozer. Leia tudo desse homem, é maravilhoso. A.W. Tozer dizia que a gente perde o anseio pelo céu, por Deus, pelas coisas que Deus tem pra gente, porque as coisas desta vida, elas estão tão boas. Por que a gente vai desejar aquilo que Deus tem para nós? E ele tem razão, né? Às vezes a gente está tudo tão maravilhoso mesmo, né? Saúde, emprego, salário, né? Tá uma maravilha. Ou por mais provação que tenha, tem tanta coisa boa que nos faz rir, que nos faz ser felizes. Por que desejar esse negócio de céu? Eu quero falar sobre isso. Pode pôr a primeira. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre essa ideia do apóstolo Pedro, quando Pedro diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. É interessante que Pedro entendia que ser cristão é ter um estilo de vida de peregrino, de forasteiro. Você já parou para pensar nisso? Que você está aqui e que por melhor que as coisas que você tenha ou que você viva, as que Deus tem preparado para você, elas são infinitamente melhores. Você já parou para pensar nisso? Melhor que seja o seu emprego, sua namorada, seu marido, sua casa, seu carro, sua conta bancária, o seu emprego, o que Deus tem preparado para você, junto a Ele, é algo que não tem comparação. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que você vive aqui é fichinha para aquilo que Deus tem para você. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Sobre você admitir esta possibilidade de que, como cristão, o seu estilo de vida é de um peregrino, é de um forasteiro. Ou seja, que você está nesta vida apenas acampando, que você tem algo melhor que te é reservado na glória. Eu queria que você parasse para pensar um pouco, entendesse que por melhor que seja a sua vida nessa existência, Deus tem preparado algo extremamente melhor para você na presença dEle. E aí eu quero compartilhar um texto, por favor, eu quero compartilhar esse texto aqui com vocês. É um texto lá de Êxodo. Êxodo capítulo 15, 16 e 17. O que está em negrito, ou melhor, em vermelho, é meu, não é do texto. É porque eu quero dar uma ênfase. E aí eu resolvi deixar estas expressões em vermelho. Diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Olha a expressão: partir, saíram, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara,
porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o texto continua. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Novamente as expressões chegaram, acamparam. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Novamente enfatizando as expressões partiram, veio, saíram. E por fim, no capítulo 17, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Novamente, eu quero destacar as expressões partido, paradas, acamparam-se. Pedro, no texto que nós vimos anterior aos textos que acabamos de ler, nos fala e nos chama como cristãos, ou aos cristãos da sua época, de peregrinos e forasteiros. É interessante que, certamente, ele está fazendo alusão aqui a exemplo de Moisés, quando ele sai do Egito e vai para a terra que Deus havia preparado, que já tinha dado a Abraão por herança. Moisés volta a possuir a terra de Canaã. Certamente Pedro, quando ele usa a expressão peregrinos e forasteiros, ele está fazendo menção, ele está fazendo alusão a que, assim como o povo de Deus peregrinou rumo a Canaã, a terra que manava leite e mel, eu e você, Pedro está dizendo que nós também somos a semelhança daquele povo que peregrinou por 40 anos no deserto. Nós somos acampantes, peregrinos, forasteiros. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. É sobre isto que eu quero pensar com vocês nesta noite. Sobre que Deus, Ele quer fazer de mim e de você pessoas peregrinas, pessoas forasteiras, pessoas que têm compromisso com este mundo, que entendem o seu papel na sociedade onde vivemos, nossas responsabilidades, nossas obrigações, como um bom cidadão brasileiro, como boa cidadã brasileira, mas que a nossa vida não se restringe a isso. Nós somos tão peregrinos como o foi o povo de Deus na saída do Egito, depois de 430 anos, até encontrar a terra que Deus havia prometido, que esta história, ela é um exemplo físico, palpável, tangível, do quanto nós, espiritualmente, desejamos herdar uma outra terra, viver uma outra vida, além da que nós temos e além da que nós vivemos hoje. Então eu queria que você pensasse comigo. Eu sei que às vezes as coisas aqui podem ser muito boas, teu carro pode ser muito bom,
tua fazenda pode ser muito boa, tua conta bancária pode ser muito boa, teu emprego pode ser muito bom, tuas roupas podem ser muito boas, tua família pode ser maravilhosa, enfim, as coisas estão dando tudo certinho na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, que isto é fichinha, que algo maravilhoso Deus tem para você, e você não pode perder de vista que o estilo de vida de Deus, para mim e para você, é que sejamos nós peregrinos, forasteiros, acampantes, que o nosso coração não se prenda absolutamente a nada nesta vida. É essa a ideia da mensagem hoje. Muito simples, mas é tão difícil isso, porque a gente se apega tão facilmente às coisas, porque a gente se envolve de uma forma tão de cabeça com as coisas desta vida, com as coisas boas desta vida, e a gente não quer abrir mão, a gente não quer conjecturar de que Deus tem algo melhor, e que por aquilo que Deus tem para nós, o nosso estilo de vida aqui e agora precisa ser mudado. Ao invés de nos agarrarmos àquilo que temos e somos nesta vida, a gente precisava repensar e redimensionar de que o estilo de Deus para mim é que eu seja um peregrino, um forasteiro, que as coisas nesta vida, por mais que tenham valor, elas são absolutamente inferiores àquelas que Deus tem para mim, na vida que Deus tem reservado. Deixa eu compartilhar agora uma experiência minha, que com os anos tem me trazido muito. A gente no pastorado, a gente acompanha muita gente idosa, muita gente próximo de Deus chamar, e uma das coisas que eu tenho conseguido identificar é que essas pessoas idosas, que já viveram tudo na vida, que já tiveram todo tipo de experiência, já obtiveram coisas, pertences, filhos, netos, bisnetos, já viram entrar pastor, sair pastor de suas igrejas, já compartilharam de tudo na vida. Essas pessoas me chamam a atenção num aspecto. Sabe qual é o aspecto que essas pessoas me chamam a atenção? É que ainda que tudo tenha sido muito bom, o que Deus está reservando para elas é muito maravilhoso. E olha, não foi uma nem duas pessoas que eu tive a oportunidade. Há anos atrás, o seu Aldamiro, em uma das manhãs de domingo, ele teve um mal súbito aqui na igreja. E eu acho que eu estava por trás dele, quando eu me aproximei do banco dele, e eu fiz ele deitar no banco, e ele botou a cabeça dele na minha coxa. Eu fiz a minha coxa um travesseiro para ele. Pedi para o pessoal se afastar, e segurei na mão dele, e ele disse assim: meu pastor, eu queria ter uma morte assim, dentro da igreja, no culto. Seria para mim maravilhoso. E eu disse para ele assim: talvez não seja dessa vez, senhor Aldamiro. Aí ele falou: mas se fosse, eu tenho certeza que eu estaria num lugar maravilhoso, com coisas tremendas de Deus para minha vida.
que nada desta vida possa justificar que eu não tenha amor pelas coisas que Deus tem para mim. Falou para mim no banco, mais ou menos onde está o Chico. Ali, tá mais ou menos aí, Chico. Esse foi um dos casos, mas eu tenho outros casos. E isso mexe comigo, né? Porque, para pensar, são pessoas que viveram muito mais que eu, tiveram experiências. E aí eles entendem que por melhor que seja esta vida e tudo, teu canudo da faculdade, tua pós, teu mestrado, teu doutorado, teu pós-doc, tua livre docência, não importa, teu emprego, teu carro, nada, absolutamente nada, pode se comparar ao que Deus tem para você, quando Ele te chamar. E aí eu quero que você entenda essa dinâmica de ser um peregrino. Porque aqui a vida que você tem não tem para esta existência. A vida que você tem é para uma existência que Deus está preparando para você e para mim. Vamos dar uma olhadinha no texto. Pode deixar esse texto aí. Eu apenas quero ver com vocês Êxodo 15. Onde diz assim o versículo 22: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Veja, eles tinham acabado de sair do Egito, Deus tinha aberto o mar, e o povo tinha passado a pés enxutos, é assim que diz a Bíblia. E quando Faraó e o exército tentam alcançar os hebreus, o mar se fecha e engole. Eles tinham visto Moisés com o seu cajado tocar nas águas e as águas se abrirem e o povo passar a pés enxutos. Isso tinha acabado de acontecer. Aí eles andaram 3 dias, como diz o texto, no deserto, e eles não acharam água. Quer colocar o próximo? Eles não acharam água. A gente começa a entender que esse estilo de vida de peregrino é marcado por precisões, por necessidades. Eles não acharam água. Se você acompanhar o capítulo 16, no versículo de número 3, vai dizer assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Olha outra precisão. Eles estavam no deserto, faltou água, eles estavam no deserto e acabou o mantimento. É importante a gente entender que o estilo de vida dos peregrinos é um estilo que sempre está faltando alguma coisa. Às vezes água, às vezes pão. Eu não sei de onde que os pregadores dos nossos dias falam que se o crente tem fé, ele não passa por precisão. A gente vai folhear a Bíblia de ponta a ponta e a gente vai ver que os homens de Deus que tiveram fé passaram por precisão, por necessidades. Viver com Deus
não é sinônimo de mar de rosas. Viver com Deus não é sinônimo de que tudo vai muito bem, obrigado. Viver com Deus é entender que essa caminhada de peregrinos é a caminhada do desemprego, do arroxo salarial, é a caminhada de faltas, de escassez. É importante que a gente entenda isso. Está aqui, está na palavra. Isso é muito sério. É muito sério. Entender que quando eu me coloco nas mãos de Deus, a minha fé que me faz colocar a minha existência nas mãos do Senhor, é uma fé que me faz viver com Deus, mesmo na precisão e na necessidade, como peregrino que eu sou. É um estilo de vida. Deus nunca me prometeu abundância e fartura. Ele pode até me dar, mas é possível que a minha fé me faça vencer em meio às provações e às necessidades da minha existência. Então, eu queria deixar isso muito claro para vocês. O estilo de vida dos peregrinos é marcado muitas vezes por precisões. Então, se você está cheio de precisão, de necessidade, sejam elas quais forem, de ordem emocional, física, material, profissional, pessoal, lembre-se que os peregrinos, eles têm precisões, têm necessidades. O segundo aspecto que a gente vai aprender no texto é que o estilo de vida também dos peregrinos é suprido pelas provisões. Deus tem provisão. Deus tem preparado o sustento para as nossas vidas, o suprimento para as nossas vidas. Deus providencia aquilo que temos necessidade. E alguns textos são interessantes a gente ver. Veja o versículo 25, que diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, Êxodo 15, 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas. Moisés lançou essa árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Ok. O estilo de vida dos peregrinos é marcado por necessidades, por precisões, mas é também abençoado por Deus pelas provisões. Está aqui. Moisés pega uma árvore e lança nas águas que eram amargas, impossíveis de serem bebidas. E aquelas águas se tornam doces. Consequentemente, no capítulo 16, no versículo 4, a gente encontra: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Assim como Deus fez das águas, a partir do momento que Moisés lança uma árvore naquelas águas se tornarem doces, Deus fez cair do céu o maná, um pão. E não somente um pão, se você continuar lendo um texto, Deus vai mandar também cordonizes para o povo, no meio do deserto. Ou seja, a caminhada dos peregrinos, esse estilo de vida de peregrino, ela precisa ser confiante. Porque quem está com o povo é aquele que promete a provisão. É aquele que promete o suprimento. É isso que nós estamos acabando de ler. Deus fez as águas amargas se tornarem doces. Deus fez cair do céu pão. E Deus fez vir
cordonizes para que alimentasse o povo todos os dias. É importante a gente ter esta ciência, este conhecimento dessa vida de peregrinos que nós somos. Entender que Deus é aquele que tem providência para mim. Deus tem providência para você, quanto ao seu casamento, quanto ao seu namoro. Deus tem providência quanto ao seu desemprego, quanto à sua saúde. Deus tem providência. Você não é um peregrino que fica à mercê. Deus é o Deus providente. É isso que a gente aprende no texto. É o Deus que cura. O texto vai falar que Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que supre. É o Deus que age sobre a vida do seu povo. E por fim, o estilo de vida é transformado pela palavra. Aqui é muito interessante a gente observar o quanto que Deus, veja no versículo de número 25 do capítulo 15, quando diz assim: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. Se você observar o outro texto, agora o versículo 26, ou melhor, o versículo de número 12 e 28 do capítulo 16, a gente encontra Deus dizendo assim: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nada mais, nada menos, Deus queria que o povo soubesse que Ele era o Deus do povo. Versículo 28, a gente encontra o texto dizendo assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? É importante a gente entender isto. Pensa comigo. O povo viveu no Egito 430 anos escravo. Deus resolve libertar esses escravos e dos escravos transformá-los numa nação, no seu povo. O que é que Deus ia precisar fazer? Deus ia precisar transformar esse povo pela palavra. Deus ia precisar lapidar, modelar, transformar o caráter do povo. O povo reclamava por tudo, murmurava porque as águas eram amargas, murmuravam porque não tinham o que comer. E Moisés chegou ao ponto de dizer assim: vocês não estão murmurando contra nós, vocês estão murmurando contra Deus, porque Deus é que nos pôs aqui para liderar vocês. Se vocês estão se levantando contra nós, é contra Deus que vocês estão se levantando. Eu fico imaginando a pedagogia divina, a forma de como Deus teve que tratar o povo. Ou seja, milhões de escravos saídos do Egito depois de 430 anos, trocentas gerações passaram por lá como escravos, e agora Deus pega esse, vou usar a palavra, não se escandalizem, esse punhado, esse bando de escravos, sem eira nem beira, sem identidade nenhuma de nação, sem hábitos de um povo temente a Deus, um povo que vivia no paganismo total de uma nação egípcia. Deus pega este povo unicamente porque creu na libertação. Deus arranca este povo do Egito e faz esse povo agora peregrinar pelo deserto. E uma viagem que possivelmente em 40 dias eles sairiam do Egito e chegariam na Canaã,
na terra que Deus havia dado por herança a Abraão. Deus faz de 40 dias o povo ficar andando quase que em círculo durante 40 anos. Deus transforma 40 dias em 40 anos. Mas o que Deus queria de fato era fazer com que aqueles peregrinos tivessem uma identidade enquanto nação, tivesse o temor do Senhor, compreendesse quem era o Deus que havia os tirado da escravidão do Egito. Era esta a ideia. Deus não deu maçada neles no deserto. Deus fez aquele povo entrar numa escola onde o diploma sairia com 40 anos. Eu não sei aqui quem está disposto a fazer um curso de 40 anos, né? Mas precisou. Deus precisou transformar pela palavra o estilo de vida dos peregrinos. E não é diferente. Você que está me ouvindo, Deus quer transformar a sua vida pela palavra. Você é um peregrino. Você está caminhando para uma nação, para um lugar, para uma pátria maravilhosa. E antes que você chegue lá, Deus quer modelar a sua vida, assim como Ele fez com o povo. Foi modelando, foi transformando aquele povo. E 3 dias não era, eu fico imaginando assim, o povo tinha acabado de ver o mar se abrir, Moisés tocando com o cajado, com a vara dele, e o mar abrindo e o povo passando. E depois de 3 dias o povo chega para Moisés e começa a murmurar porque não tinha água. E um pouco mais à frente o povo começa a se lembrar das panelas do Egito, que enquanto escravos eles se fartavam daquelas comidas, e que eles iriam morrer ali de fome. Veja bem o quanto que o coração era um coração endurecido, incrédulo, descrente, que não confiava naquilo que Deus poderia continuar a fazer por eles. Toda essa história, ela remete simbolicamente a que Deus haveria de mandar o libertador, não mais Moisés. Moisés, de certa forma, é um tipo de Cristo. E que Cristo não nos libertaria do Egito, mas nos libertaria da escravidão do pecado. Que Cristo é a água da vida, é o pão vivo que desceu do céu. É isso que a gente aprende. E que quem vive com Cristo, quem é discípulo de Cristo, precisa entender que seu estilo de vida é de forasteiro, de peregrino, porque está em sentido e em direção a um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. E eu quero concluir a mensagem de hoje à noite lendo o texto de Apocalipse com você. Vou pedir para o Ayrton me ajudar. Apocalipse capítulo 21. Pode projetar. Vamos ficar de pé e vamos ler esse texto juntos. Diz assim, Apocalipse capítulo 21. Versículo 1. Vamos ler juntos, em uma só voz? Vi, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Amém. Vamos para lá? Vamos ou não vamos? É simples. É quando o cristianismo faz diferença. A gente começa a entender isso. Vou ficar chateado porque eu perdi o emprego? Vou. Vou ficar chateado porque não consegui casar com aquela moça? Vou. Vou ficar triste porque perdi meu pai? Vou. Mas eu sou peregrino, as coisas desta vida são transitórias. O que Deus tem para mim é essa cidade maravilhosa. Você está entendendo? Quando Paulo diz aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Paulo está nos mandando e nos orientando a tirar os olhos das coisas terrenas. Não que você não se preocupe em correr atrás da sua carreira, do seu curso, em ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo que você entenda que, como cristão, o seu estilo de vida é ser peregrino. Está claro isso, não? Seu coração não pode estar arraigado tão somente naquilo que é daqui. Pelo contrário, os teus anseios e as tuas vontades devem ser aquelas de realmente de usufruir tudo que Deus está reservando para você, que eu não sei se vai ser hoje. Talvez seja. Cristo voltar hoje vai ser uma beleza. Ou se Ele te chamar ou me chamar hoje, vai ser uma beleza. Vai ser uma bênção. Pensa comigo. É quando a gente entende que ressentir, brigar, discutir, degladiar, correr atrás, trapacear, ser desonesto, mentir, todas essas coisas não condiz com quem é peregrino, com quem almeja algo tão maravilhoso que é a vida com Deus, que haverá de acontecer em breve. Está claro isso? O Emílio, cadê o Emílio? Deve estar lá embaixo. Deve estar com as pequenas lá. Mas eu ia tentar cantar o hino, peregrinando vou pelos montes. Conseguimos ou não conseguimos? Peregrinando vou pelos montes. Lá 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 lá. Lá, 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 lá. Vamos cantar esse hino, gente. Vamos entender que o meu estilo de vida e o seu estilo de vida precisa ser de peregrino, de forasteiro, de alguém que está de passagem, está só acampando nessa existência, porque Deus tem algo maravilhoso para a gente.